Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um recado de Deus que está borbulhando no nosso coração. Nós acabamos de gravar um live no Facebook em espanhol, não é? E queremos gravar mais vídeos em espanhol para o nosso canal também. Bem-vindo ao nosso canal. Obrigado Amém. por visitar o nosso canal. Oramos para que você seja abençoado, sua igreja, sua família, sua cidade, o seu país, onde quer que você more, aqui na América, no Brasil, pela Europa, Portugal, não é? A Espanha, nós tivemos no nosso live agora gente de Espanha, de várias partes do mundo, e eu quero dizer que é uma alegria ter você conosco. Deus abençoe. Obrigado Amém. pelo carinho de fazer parte do nosso ministério. Amém. Em nome de Jesus. Nós temos uma palavra de Deus que eu creio muito relevante para o que estamos vivendo agora, né? Nós estamos vivendo um tempo de muita incerteza, não é? Lá no Brasil, como também tem aqui na América também, toda parte, em Portugal, na Alemanha, embora estamos vendo algumas melhoras, né? Pelo menos aqui na América e algumas partes da Europa também, não é? Mas ainda há muita coisa para se resolver e a gente tem que estar preparado para as mudanças que vão acontecer, né? Uma das coisas boas que eu creio que vai ficar muito comum, vai ser a gente pregar online, né? Por isso estamos fazendo tudo para nós divulgarmos o nosso canal no YouTube e pregarmos mensagens, né? Nós temos muitos planos, desejos no coração de pregar séries sobre Apocalipse, uma série sobre o nosso ministério, a nossa jornada, né? Que são 40 e tal anos, né? Antes de eu me casar com a Marta, eu estive, como sabe, uns anos em Israel, vim aqui para os Estados Unidos em 77. Então a gente vai fazer uma série, a nossa jornada, desde quando saímos do Brasil, Amém. quando eu saí do Brasil, depois voltei ao Brasil, nos casamos e fomos de novo, fomos juntos para Israel. Depois de vários anos em Israel, fomos para Portugal, onde tivemos com a Igreja Maná, com a Missão Antioquia, depois com a Igreja Maná. E aí depois de Portugal viemos para a Flórida, viemos aqui para dirigir uma escola de missões em Tallahassee, mas as coisas mudaram depois, enfim, e tivemos aqui pregando, e a nossa jornada toda, até agora, não é? Então a gente quer compartilhar, que muita gente não nos conhece, então a gente quer que vocês conheçam a nossa história, né? Desde 1977, quando eu fui ordenado, e depois quando voltei ao Brasil, enfim, toda a nossa história. E é uma alegria que você esteja visitando o nosso canal. Mas hoje queremos compartilhar algo muito importante, que é fundamental. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas nunca é demais, não é? Na verdade, essa série pertence a uma série que eu sempre ensinei, tanto na escola bíblica, como também nas nossas igrejas, onde pastoreamos, a quem somos em Cristo. E aqui é uma mensagem especial. O título que eu vou chamar é Você é a casa de oração. Diga, eu sou uma casa de oração. É muito interessante. Vamos ver comigo, vou ler o texto em Isaías 56, o versículo 7. Deus falando sobre a sua casa, né? E ele diz assim, através do profeta Isaías: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, muito interessante, né? Deus disse que o templo, no caso aqui era o templo, era para ser chamado, na verdade, ele disse, casa de oração para todos os povos. E se você ler lá em 2 Crônicas, né, quando Salomão consagrou o templo, Salomão, a descrição da inauguração é maravilhosa, né? E depois a oração, Salomão orou e pediu a Deus que sempre que o povo orasse lá, que Deus ouvisse a oração. E ele foi mais longe, ele disse até, Senhor, e quando o teu povo for levado cativo, estiver em algum lugar fora daqui de Israel, fora de Jerusalém, e eles não puderem vir aqui, mas eles orarem voltados para esse lugar,
ouve a oração do teu povo. E Deus selou, como sabe, Deus selou o pedido de Salomão, não é? Naquele dia. Então, por isso que os judeus, até hoje, quando oram, eles oram voltados para Jerusalém. Por isso que eles oram voltados para Jerusalém, por causa da oração de Salomão. E o templo, um dos nomes do templo, né? Beit HaMikdash, é o casa de oração. Então, casa de oração. E agora vamos ler em Marcos capítulo 11, verso 17, quando Jesus foi lá no templo de Jerusalém, não mais o templo de Salomão, que tinha sido destruído, como sabe, por Nabucodonosor, não é? No ano 586, mas agora era o templo que foi, era na verdade o templo que Neemias ajudou depois, e Esdras, na verdade Neemias levantou os muros, mas Esdras e depois Herodes melhorou aquele templo, é chamado templo até de Herodes, né, porque foi ele que fez a melhoria, ele era um convertido ao judaísmo. E Marcos capítulo 11, o verso 17 diz assim: Jesus, quando entrou no templo, na entrada triunfal profética dele em Jerusalém, ele foi lá para o templo e a Bíblia diz que ele disse isso, está escrito. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Citando Isaías 56. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E então, Jesus aqui disse então que a minha casa será chamada casa de oração. Agora vamos pensar aqui um pouco. Hoje, claro, logo no ano 70 os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Nós vivemos lá e visitamos as ruínas lá do templo, né? Ainda há as escadarias para entrar no santuário. É um dos restos mais interessantes que há do templo lá. Essas são as escadas por onde o povo subia para adorar a Deus, né? E então, o que aconteceu? A casa que era chamada casa de oração, a casa de Deus. Agora vamos lembrar de uma coisa. Quando Jesus foi crucificado, ele, ao morrer, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito, ele consumou tudo que havia de fazer para nos salvar, e ele disse: está consumado. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Que véu a Bíblia se refere? É o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Como sabem, no templo havia o átrio, o pátio, né? E depois o santo lugar e o santo dos santos. E o santo dos santos, onde estava a arca, onde Deus habitava. Deus esteve naquela arca construída, era de madeira, coberto de ouro por dentro e por fora, que representava Deus, a humanidade perfeita de Jesus como Deus homem, e ouro do divino como ele era Deus ao mesmo tempo. Então, aquela arca estava lá no Santo dos Santos. Aquilo era tão real que só entrava lá um homem uma vez por ano, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. E nesse dia ele entrava numa condição mesmo arrepiante. Parte da roupagem do sumo sacerdote, ele tinha uma corda que era da cintura aqui e ficava do lado de fora, porque ali só podia entrar um homem, só ele entrava uma vez por ano. Por quê? Deus estava ali. A presença de Deus estava ali, naquela caixa de madeira, naquele santíssimo lugar. Era os santos dos santos, ou o lugar santíssimo. E aí o templo foi destruído. Deus saiu de lá. E para onde ele foi? Ele foi habitar no templo que ele fez com as suas próprias mãos, que somos nós. Aí Paulo então escreve: não sabeis vós, 1 Coríntios 3,16, que sois morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, agora,
Nós somos a casa de Deus. Amém. Você é a casa de Deus. É por isso que a gente chama a igreja a casa de Deus, né? Vou à igreja hoje, o santuário do Senhor, mas na verdade, aquele é um prédio onde a igreja, que somos nós, nos reunimos. Então, há muita gente que não usa o termo, não chama a igreja, o templo de igreja, né? Enfim, mas nós somos agora o templo de Deus. Não é o prédio que a gente se reúne, que é a igreja. Somos nós o templo. E o que isso nos fala? Então, isso nos fala que nós precisamos ser pessoas de oração. Amém. Amém? Então, se nós precisamos ser de oração, nós temos que aprender a orar, viver orando, na verdade. Então eu quero compartilhar aqui algumas verdades que, na verdade, eu quero compartilhar como nós devemos orar, como oramos. Não é? Se a gente é para orar tão intensamente assim, se somos uma casa de oração, se devemos ser pessoas de oração, de orar, Paulo diz para orar sem cessar, não é? Jesus disse em Lucas 18:1, para nós orarmos sempre e nunca esmorecer. Então, é porque nós somos verdadeiramente a casa de oração. Diga comigo, eu sou uma casa de oração. Eu sou uma casa de oração. Significa que para você orar, que você não precisa ir à igreja. Você não tem que ir à igreja para orar. Você deve orar na igreja ou em casa. Agora, a nossa igreja agora é em casa. A gente faz o culto online, né? Se Deus quiser, logo vamos voltar ao culto presencial. Mas mesmo que volte o culto presencial, conscientize-se disso. Você é uma casa de oração. Amém. A sua vida, você, porque você habita o Espírito Santo. E você deve orar. Então, quais são os tipos de oração que há? Primeira oração, querida, que nós devemos, é a oração de ação de graça. Amém. Nunca comece a orar pedindo nada a Deus. É muito comum isso, né? Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, me socorre. Oh, Senhor, sara o meu filho, cura o meu marido. Senhor, manda a provisão. Não, a primeira oração que você deve, porque a Bíblia diz no Salmo 100, entrarei pelas suas portas com ação de graças. Amém. Deus fez tanto já por nós. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que já fomos abençoados. Então, qual a primeira coisa que você deve fazer quando vai orar, quando acordar de manhã? Eu, quando acordo de manhã, não falo com ninguém, nem com a minha querida. A primeira coisa, eu gosto de acordar e logo derramar o meu coração na presença de Deus. E eu digo sempre obrigado, Senhor. Primeiro que eu estou vivo, obrigado. Aí eu começo a agradecer. Não é? Depois eu vou fazer o que tem que fazer e vou ter o meu tempo com Deus. Aí eu gosto de caminhar, faço isso caminhando de manhã. E então eu agradeço a Deus primeiro. Então, e a Bíblia diz, Paulo escreveu em Efésios, sede agradecidos. Então você precisa ser uma pessoa grata. A neurociência diz que alguém que nunca agradece a nada, ele está sendo terrivelmente prejudicado. Por quê? Quando você agradece a alguém ou a Deus, você libera hormônios que vai trazer satisfação para a sua vida. Uma pessoa não pode só pensar em necessidades. Eu lembro que alguém disse até, quando você começa o dia, é importante você primeiro agradecer a Deus. Você não pode começar o dia entrando, digamos assim, no quarto das necessidades, onde há cartazes por todo lado dizendo, preciso pagar a conta, preciso pagar o aluguel, preciso pagar o carro, preciso de dinheiro para comprar comida, preciso de um milagre. Não entra pedindo nada a Deus. Primeiro entra agradecendo a Deus. Amém. Seja agradecido. Para ser feliz, seja agradecido. Então, e a Bíblia diz, né? Ser agradecido. Então, a oração de gratidão, diga gratidão. Seja grato. Seja grato a Deus, seja grato a todos. Amém. Que abençoam a sua vida, sua família, enfim. Amém. Segundo, a oração que é fundamental. Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus foi o homem que mais orou aqui nesta terra, não é? Se você ler os evangelhos, Lucas, Marcos, você vê muito ali descrevendo como Jesus orava. Passava noites orando, sempre estava tendo seu tempo
com o Pai, e é assim que nós devemos ser. Não é fácil. Às vezes a gente que fica tão ocupado, tão entretido com tanta coisa, e agora então vendo notícias que não há tempo para orar, mas você precisa compreender, você é uma casa de oração. Amém. Nós somos uma casa de oração. Amém. Então vamos orar. A oração então é de consagração. Jesus disse, quando os discípulos pediram a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse, olha, Pai nosso, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Veja, santificado significa que o nome de Deus, de Jesus, é para ser santificado na nossa vida. Logo pela manhã, logo que você acordar, seja santificado o teu nome na minha vida, na minha casa, Senhor, na minha família, no meu negócio, na minha igreja, Senhor, em todo lugar que eu for, venha, Senhor. Aí, claro, quando você pensa na palavra santificar-se, aí você tem que logo pedir perdão a Deus de alguma falha, alguma palavra imprópria, pensamentos impróprios. Você pede perdão a Deus, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém? Então, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9 e 10. A terceira oração, aqui eu gosto, vou incluir a quarta, na verdade, terceira e a quarta juntos. Louvor e adoração. Você foi criado para adorar. A Bíblia diz que Jesus falou, João 4, 23, e o Pai busca adoradores. Amém. Você é para ser um adorador. Deus está buscando adorador. Então, vamos adorar. Adore a Deus. Tem um momento de você adorar a Deus. Eu lá quando vou caminhar, fazer a minha caminhada de oração, eu olho para um lado, não vejo ninguém. Às vezes tem um lugar ali que é meio escondido. Às vezes eu vou para lá, me ajoelho e olho para o céu. E jogo um beijo para o meu Pai, abraço o Espírito Santo que está em mim e adoro a Deus, digo, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Por vezes eu ponho uma música que eu gosto muito, é aquela, vim para adorar-te, vim para louvar-te, não lembro agora a letra completa, mas eu estou aqui para adorar a Deus. Eu sou um adorador de Deus. Eu estou aqui adorando a Deus, então adore a Deus. Mas não espere só um momento do dia pela manhã. Sempre adore a Deus. Amém. Paulo diz orar sem cessar, não é verdade, querida? Então, seja uma adoradora de Deus. Adore a Deus. Não espere ir para a igreja para adorar. É ótimo adorar na igreja também, como corpo de Cristo. Agora nem podemos, né? Mas adore a Deus sempre. Amém. Você é uma casa de oração. Amém. Amém. Somos casa de oração. Adore a Deus. Quer dizer alguma coisa, meu amor? Eu gostaria de fazer uma observação aqui, quando você falou que o sacerdote, antigamente, quando o sumo sacerdote, né, ele entrava na presença, no Santo dos Santos só uma vez ao ano, e ele punha uma corda na cintura, e você não terminou. Por que ele punha a corda? Ele punha uma corda na cintura porque se ele tivesse algum pecado, ele era fulminado, ele morria na hora, e os outros sacerdotes que ficavam do lado de fora, que não podiam entrar no Santo dos Santos, puxavam ele por aquela corda. Então eu estava lembrando a nossa vida. Hoje nós somos sacerdotes. Nosso sumo sacerdote é Jesus, e somos sacerdotes. Então, e nós somos a casa de Deus. Significa que nós temos que andar com uma vida muito limpa diante de Deus. Verdade. E quando nós estamos em oração, nós vamos na presença. Por isso que é muito importante nós irmos todos os dias aos pés de Jesus, dobrar nosso joelho, clamar a Deus. Quando eu estou na presença de Deus, a primeira coisa que eu faço, Senhor, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras, por atitudes, pecados que eu nem me dei conta, a gente às vezes peca, nem se dá conta que a gente peca. Então eu sempre, quando ajoelho meus joelhos, eu digo, Jesus, perdoa os meus pecados. Aí eu começo a orar, porque nós somos sacerdotes. Hoje nós temos esse privilégio que Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dá, que a gente vai diretamente ao céu, a Deus. E nós não podemos ir de qualquer maneira. E outra coisa que eu estava lembrando aqui é a adoração, o louvor. Quando você falou o tipo de oração, temos que orar, louvar.
E eu lembrei, nós estamos vivendo em tempos de guerra espiritual. É uma guerra e o mundo está considerando uma guerra, talvez uma guerra biológica, sei lá, porque nós estamos em casa, o mundo inteiro trancado dentro de casa. E é um tempo de guerra espiritual, porque muitas famílias estão passando necessidade devido a esse tempo difícil de quarentena. Não só aqui na América, no Brasil especialmente, em muitos países do mundo. Nós temos ouvido notícias muito tristes, mas para nós, o povo de Deus, Deus deu-nos recursos, armas poderosas. E o louvor é uma arma. Eu estava lembrando quando você estava falando sobre o louvor, a arma do louvor, quando Israel enfrentou um grande inimigo, os amonitas, um rei, determinado rei, o rei Josafá, e era uma grande multidão que vinha contra ele, e eles ficaram sem saber o que fazer. Então, Deus deu instrução ao rei, começa a louvar. Vamos enfrentá-los com o grupo de louvor à frente do exército. Vamos enfrentá-lo praticamente, né, com um grupo de louvor na frente do exército. E ele pôs todo o sacerdote para louvar a Deus. E começaram a louvar. E o que aconteceu? A Bíblia fala que o inimigo, eles se guerrearam entre eles. Eu creio que os anjos de Deus foram lá e fizeram a guerra. E eles se mataram entre eles. E nada... O povo de Deus não... Uma coisa interessante, a gente morou perto lá, não muito perto, mas fui lá várias vezes nesse local, né? E onde o que era para ser um vale de morte, né? Porque eles iam enfrentar o exército moabita e os amonitas, se tornou o Vale da Bênção, Emek Brachá, em hebraico se fala. Eu amava, eram meus lugares preferidos de levar pastores. Eu levei muita gente para conhecer os lugares bíblicos. Quando ficavam hospedados conosco, eu alugava um carro, na época eu não tive carro, não tinha carro, e a gente ia visitar. Eu amava visitar o Vale da Bênção, que a gente chama, que Deus chamou aquele lugar o Vale da Bênção. Hoje, no mapa moderno de Israel, está lá, Emek Brachá, Vale da Bênção, porque o louvor e a adoração trouxe os exércitos celestiais. Amém. E fizeram com que os próprios inimigos se matassem. Quando Israel chegou lá, Josafá chegou lá com seu exército, só tiveram 4 dias para agarrar o despojo da guerra. Amém. Então é isso que acontece, né? Quando e só para concluir, eu quero dar essa palavra àquelas pessoas que estiverem nos ouvindo, que tiverem em alguma dificuldade financeira, dificuldade, seja o que for, se não tiver faltando tudo dentro de casa, você não tiver nada, você lembre, você tem a maior arma, que é a sua boca. Nada vai impedir o povo de Deus de usar essa arma tão poderosa que vai trazer os recursos ilimitados para a sua vida. Então eu e meu marido tivemos tantas vezes na nossa vida experiências de passarmos tempos muito difíceis, e o que nós fazíamos em vez de orávamos, meditávamos na palavra, mas dedicávamos 1 hora, eu e ele, para somente louvar a Deus. E louvávamos com hinos, todos os hinos que nós conhecíamos. Louvávamos em línguas, louvávamos, e parecia que nada acontecia. Mas, de repente, houve um milagre de Deus. Amém. Aconteceu. Amém. Então é isso, meus queridos que estão nos ouvindo. Não fique no canto chorando, não fique se lamentando, porque o povo de Israel ficou rodando no deserto 40 anos, quando eles tinham oportunidade de, em poucos dias, entrarem na terra prometida. Eles ficaram 40 anos porque eles olhavam para o problema deles, eles choravam, eles reclamavam, eles murmuravam, porque quando você murmura, você reclama, você não está reclamando das pessoas que estão à sua volta,
você está reclamando do próprio Deus que permitiu que você estivesse nessa situação. Então, na hora mais difícil da sua vida, levante as suas mãos, louve a Deus, e você vai ver, meu querido, minha querida, o milagre acontecer. Você vai ver o mar vermelho se abrir na sua frente. Amém. Você Glória vai a Deus. ver os muros de Jericó que estão rodeando a sua vida, quando não lhe deixa ver nada, caírem por terra. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa aqui muito poderosa que eu me deliciei esta manhã. Veja, nós fomos feitos para adorar a Deus. Fomos criados, na verdade, para adorar a Deus. Veja, olha aqui. Olha o que a gente vai fazer no futuro. João, ele viu a gente lá no futuro. O subtítulo é A Visão dos Glorificados. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Nós estávamos lá, você estava lá, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. E olha que a gente dizia, e clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, Amém. dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria Amém. e as ações de graças e a Amém. honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus Amém. irmãos, nós já vencemos. Amém. Essa pandemia que estamos vivendo agora já foi vencida lá no céu, muito antes até de Amém. Deus fazer tudo que Ele já fez, criar este mundo e nos mandar aqui para a terra. A vitória é sua, Amém. no nome de Jesus. Então, viva como uma casa de oração. Amém. Você é uma casa de oração. Nós somos uma casa de oração. Ore em todo o tempo, ore pela manhã, Amém. ore à tarde, ore ao meio-dia, ore à noite, ore de madrugada, ore em todo o tempo, adore a Deus, louva a Deus, santifica a sua vida. E depois vamos falar mais adiante, na outra lição, sobre os outros aspectos da oração, não é? A autoridade que a gente usa. Mas eu quero dizer a você, você é a casa de Deus, é Amém. a casa de oração, a Amém. verdadeira casa de Deus. Não há ninguém que possa impedir você de fazer Amém. o que Deus quer que você faça. O diabo pode tentar, mas ele está derrotado. Declaramos derrotado na sua vida, na sua saúde, derrotado nas suas finanças, derrotado em nome de Jesus no seu casamento, nos seus filhos, derrotado em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar a sua vida, declarar agora mesmo uma bênção sobre você, para você entregar os problemas que você está vivendo nas mãos do Senhor, Amém. porque você é a casa de Deus, a morada de Deus, e essa casa não será abalada, não vai cair, no Amém. nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Vamos orar primeiramente para você entregar sua vida a Jesus. É um tipo de oração também. Oração de entrega. Salmo 37:5. Entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o caminho é a vida, tudo que você é, tudo que você representa, vamos entregar a Deus. Então, quero guiá-lo nesta oração. Amém. Tão importante, a mais importante de todas. Diga após mim, então, por favor, esta oração. Você que está nos vendo, onde quer que seja, aqui na América, no Brasil, na Europa, na África, ou em Israel, onde for, ore comigo agora. Diga, ó Deus, Ó Deus, eu creio em Ti. eu creio em Eu Ti. confesso agora. Eu confesso. Sou um agora, pecador. Sou um pecador. E peço perdão dos meus Peço pecados. perdão dos E meus recebo pecados. Jesus Recebo Jesus como meu único Salvador. como meu único meu Salvador, único Senhor. Meu único E eu Senhor. creio E eu creio que agora mesmo, que agora mesmo Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor e é o Salvador. meu Senhor e para Salvador sempre. para sempre. E eu, Senhor, E eu, que Senhor, estava longe, que estava longe, desviado de Ti, eu Desviado volto para Ti de Ti, agora. eu volto pra Perdoa-me. Ti, perdoa-me. Eu me arrependo. Eu me Recebe-me arrependo. de volta. Recebe-me Em nome de de volta, Jesus. em nome. Amém. 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 Deus abençoe. Manda uma mensagem. Amém. Se você entregou a sua vida a Cristo neste momento, onde quer que você esteja, manda um recado para a gente, para ver como podemos ajudá-lo. Você tem o nosso contato aí
E eu quero orar agora por milagres, para Deus curar os enfermos, libertar os oprimidos, suprir as necessidades. Senhor, nós agora abençoamos todas as vidas agora que estão com problemas financeiros, doentes no corpo. Para os doentes do coronavírus e qualquer outro tipo de enfermidade, quebramos o poder agora, em nome de Jesus. Repreenda agora espírito de enfermidade. Saia dos corpos de todos que estão enfermos, que estão vendo esse vídeo agora. Sejam curados, em nome de Jesus. Sejam curados, curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paralisia, cegueira, surdez, dor na coluna, em nome de Jesus, sejam curados. Em cadeira de rodas, sejam curados. Em muletas, sejam curados, libertos, em nome de Jesus, sejam curados. Eu vejo pessoas curadas, eu vejo cegos a verem, eu vejo surdos a ouvirem, paralíticos a andarem. Levante e começa a glorificar a Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo também provisão para todos que precisam de um milagre, de comida, dinheiro para pagar as contas, no nome de Jesus. Eu profetizo restauração de casamentos, de família, de relacionamentos, em nome de Jesus. Eu declaro que todo perigo iminente na vida de muitos aqui agora, eu declaro destruídos, toda seta, todo plano do inimigo está destruído, em nome de Jesus. Falo proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra dele descansa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de estar conosco no canal do YouTube. Passa para os seus amigos, compartilhe este vídeo. Deus abençoe. Veja mais vídeos no nosso canal. Queremos que você seja abençoado. Inscreva-se aí e passe para a sua família e os seus amigos. Deus abençoe. Até a próxima vez. Amém.